Som, som. Grupo Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos. Tudo junto, louvar o Senhor Jesus. Então coloca um telão para nós aí. Glória a Deus. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Feche seus olhos, ore junto comigo nesse instante. Vamos celebrar ao Senhor nessa noite com alegria, cultuar ao Senhor com todo o fervor, com adoração ao Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nos reunimos em torno do teu nome. Te damos graças, ó Pai, pelo privilégio que é estar na tua casa, poder te adorar, poder render graças ao teu nome, poder reconhecer, Pai, quão dependentes somos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos achegamos aqui com esse sentimento no coração. Pai, pedimos a tua graça, te agradecemos pelo perdão dos pecados, te agradecemos, ó Pai, pelo seu olhar gracioso, por mais um dia da nossa existência, pela tua mão que nos segura, pela tua mão que nos guarda, pela provisão na mesa,
a todo instante, Pai, percebemos a Tua mão nos sustentando, provendo as nossas necessidades. Hoje nós nos achegamos aqui na Tua casa, convictos, ó Pai, que em Ti temos um Deus que cuida de nós, um Deus que vela pela Sua palavra para cumprir, um Deus vivo, ó Pai, que apesar da Sua grandeza, decide estar no meio da Tua igreja, trazendo paz ao nosso coração, de modo, ó Pai, que se houver um coração aberto aqui nessa noite, nós podemos tocar a Tua presença, perceber a Tua presença, perceber a Tua grandeza, perceber o agir do Teu Espírito Santo. Portanto, ó Pai, não permita que o nosso coração, Pai, se perca no tempo, perca a oportunidade de estar aqui, Pai, para Te adorar, bendizer o Teu nome, ouvir a Tua voz. Não permita que o nosso coração esteja distraído, não permita que o nosso coração dê honra, louvor, glória a outro a não ser o Senhor, porque a glória é Sua, o louvor é Teu, a adoração que nós damos é ao Senhor. Toma o nosso coração, nós viemos oferecer um culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus te damos graças, em tudo te agradecemos, Pai. Amém, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos, juntos para adorar o Senhor, glorificar a Ele, porque temos ouvindo a irmã Paula louvando o Senhor com 2 hinos da harpa, em seguida o presbítero irmão Luiz fazendo a leitura e orando com toda a igreja, em seguida o ministério Filhos de Jerusalém. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus nesta noite com o hino de número 127. O Senhor da ceifa chama. Esse culto de missões, neste domingo que Deus nos preparou. Vamos todos juntos louvar a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que do mundo
Vamos ainda louvar ao Senhor com o hino de número 515. Hino de número 515. Se Cristo comigo vai. Aleluia. Contente com Jesus, levanta.
e não temerei, com gozo irei comigo, Pai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, e Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar em pé nesse momento, o presbítero irmão Luiz, fazendo a leitura e orando com toda a igreja. Em seguida, o ministério Filhos de Jerusalém com a oportunidade. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres, né, irmão, de estar na casa do nosso Deus mais uma noite para ouvir Deus falar. E eu já senti a presença de Deus ali no meu lugar e sabemos que nosso Deus está aqui para fazer grandes milagres. Eu quero ler somente 3 versículos que está escrito no 1 João. João capítulo 2, e versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência do olho e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somente aqui nós temos que estar sempre obedecendo às ordens de Deus, porque quando nós obedecemos a voz de Deus, nós recebemos dele, né, irmãos? A hora mais difícil que nós teremos de atravessar, mas como nós estamos prontos para fazer a vontade dele, ele nos ajuda em tudo, né? Eu peço oração para os irmãos, que os irmãos orem a favor de uma irmã da nossa igreja, que é ali de Paysandu, já faz muitos anos, 13 anos que está sofrendo com câncer. E até agora vem sofrendo, agora de uns dias para cá, de que atacou. Então, hoje mesmo ligou para nós que é capaz que ela não passa de hoje à noite. Mas o nosso Deus está no controle de tudo. E o esposo desta irmã, eu conheci ele de moleque, quando nós brincava de moleque ainda ali no Piquiri. E é muito amigo meu, muito chegado meu, que ele foi até dirigente de uma igreja nossa lá no Paysandu. Ele foi dirigente, ele colocou eu como segundo dele, eu fiquei ali 3 anos como segundo dele ali. Então, para mim, é bastante conhecido e eu gosto muito deles, mora no nosso coração mesmo. E quando ele falou para mim, fiquei triste, porque sempre a gente orava por ela. Mas a gente sempre falava assim, não, quem está no controle de tudo é Deus, Deus é quem sabe. E ela veio vindo até agora, depois disso, já tem quantas pessoas sofreu com câncer, e foi muito mais melhor do que ela. Às vezes 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e ela 13 anos vem sofrendo. Mas agora eu creio que Deus, às vezes, preparou os corações do esposo dela, dos filhos, e está ajeitando ela para ir morar na glória. E nós temos que estar sempre preparados para esse dia. É para mim orar, meu irmão? É? Sim, daí nós vamos orar então, irmãos, tá bom? Oramos, daí os irmãos orem, por favor, para que Deus faça a vontade. Ele pediu para mim, pedir para que Deus faça a vontade dele, mas não a nossa vontade. Oramos. Senhor nosso Deus, diante, Senhor, da tua palavra, Senhor, que tu me colocaste no meu coração para ler nesta noite, que nós não devemos viver como o mundo, Senhor, mas sempre confiando em ti, confiando em tua graça, em teu poder cada momento, meu Deus. Pai Celeste, nesta noite, Pai, venha abençoar a tua igreja, derramando sobre a tua igreja a unção do teu Espírito. Venha fazer grande obra em nossos corações, cada momento, nos preparando para o grande arrebatamento, Pai. Senhor amado, eu creio em ti, eu creio no milagre. Eu creio no poder divino, na chama do Espírito, cada momento. Deus eterno, continue falando, meu Deus, em nossos corações.
Ó Deus eterno, aquele que entrou nesta noite sem certeza da salvação. Meu Deus, nesta noite tu pode colocar as tuas mãos de poder, dar certeza da salvação e fazer grande milagre. Louvado seja a ti. Pai Celeste, através da tua palavra nesta noite possa falar com a tua igreja, Deus, nesta noite. Ó Pai Celeste, até aqui, Senhor, tu tem me ajudado, Senhor. Tem acrescentado minha fé, tem abençoado e tem sustentado com as tuas mãos fortes. Louvado seja a ti. Pai Celeste, eu sou grato a ti, Senhor, por tudo, Deus. Rogamos, Deus, que tu pode abençoar cada momento. Meu Deus eterno, estou, Senhor, nesta noite pedindo, Senhor, que tu és de fazer aquilo que é da vontade de ti, para nossa irmã Ângela, Senhor. Faça a tua obra, Senhor, opere ricamente, ou faça aquilo que está na vontade de ti. Pai Celeste, cremos em ti, Senhor, cremos em teu poder. Senhor, tu pode ajudar nesta noite, continue falando. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Tudo está nas mãos do Senhor, né? O Senhor tem um controle de tudo. Basta nós confiarmos no Senhor, entregar totalmente a nossa vida a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Após as irmãs, o Ministério Joia de Cristo também estará louvando o Senhor.
Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor, adorando a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Você já agradeceu a Deus nesta noite pela vida? Você já agradeceu ao Senhor pela saúde que Ele tem te dado? Você agradeceu ao Senhor pela família que Ele te deu nesta noite? Somos ingratos a Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde para a nossa família, e estamos aqui. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta noite, porque Ele se faz presente em nosso meio, Ele está aqui para receber toda a nossa adoração. Quantos gostaria de estar no meu lugar, no seu lugar nesta noite, mas não pode? Alguns estão nos hospitais, outros estão desenganados dos médicos, mas eu e você está aqui nesta noite para adorar o nosso Deus que vive e reina para todos sempre. Glorifica o nosso Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória para todos sempre. Aleluia, aleluia. Logo após as crianças, o pastor Jackson, com a oportunidade de fazer as apresentações nesta noite. Deus maravilhoso, aleluia. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que vemos. Muda o que pensamos. Canta com a gente, tia Cecel. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Todo mundo junto. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que fazemos. Muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda onde vamos. Muda o que fazemos. Muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Quando o amor de Jesus entra na nossa vida, a gente fica tão diferente, fica tão melhor, fica parecido com Jesus. Quanta coisa muda, hein? Muda onde vamos. Muda o que fazemos. Muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Muda tudo pra melhor. Glória a Deus. Meus irmãos, preste atenção nos avisos da nossa semana.
nós queremos passar os avisos aqui para os irmãos. Nós temos segunda-feira, culto ali na Valência, a irmã Rafaela estará ministrando a palavra do Senhor. Terça-feira, nós temos aqui ensaio e oração com as irmãs e também com os varões. Quarta-feira, nós temos estudo aqui com jovens, o Papo Reto Cristão. Estamos falando sobre Filipenses, estamos no capítulo 3, já finalizando o capítulo 3. E quinta-feira nós estaremos aqui meditando na palavra do Senhor junto com os irmãos, tá bom? Sexta-feira que vem saio com o coral, tá bom? Sábado nós teremos aqui culto com os jovens. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Sim? Ah, tá. Domingo nós não vamos ter EBD por conta dos Dia das Mães, tá bom, queridos? A gente sempre faz isso no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Obrigado. E culto à noite, culto de ceia do Senhor, você que pode, traga suas primícias e sempre tem ajudado aí os irmãos em situação de necessidade, tá bem? Amém, queridos? Os avisos da nossa semana. Também, queridos, informando os irmãos, nós estávamos bem, como se diz assim, animados, no sentido, estamos animados para mexer na sala ali de cima, só que para pôr o vidro, que a gente já teria condição de pôr, a gente precisa pôr o piso, né? E aí a gente segurou um pouquinho. Só que daí, esses dias atrás, nós estávamos aqui no Congresso dos Jovens e eu vi que alguns irmãos com dificuldade de subir aqui no púlpito, na escada, e essa escada é um pouco perigosa, né? E há uma necessidade, até por término de obra mesmo, por aprovação do bombeiro, não é? Hoje, se o bombeiro viesse aqui, não aprovaria, por conta que falta uma escada aqui. Então, essa necessidade nós já colocamos em prática, já foi paga a primeira parcela, e eu acredito que dentro desse mês, até dia 20, já vai ser colocado aqui o corrimão de inox, tá? Dos dois lados da igreja, né? Chique o negócio. Amém? Amém, queridos? E também vamos colocar um ali na lateral, né? Que desce ali, e lá na frente também, naquela curvinha que tem ali por fora, tá? Tudo isso para a segurança dos irmãos e também para que o templo fique cada vez mais adequado. Tá bom, queridos? Estamos também fazendo uma cotação para a gente pôr extintor, que é uma necessidade também para aprovação. Se um dia alguém aparecer aqui, um fiscal, a gente está tudo dentro das normas, né? Estamos fazendo a cotação para que fique tudo bem certinho, tá bom? Então, pastor, o refeitório? E o dinheiro que eu estou doando? Está ali. Está tudo sendo investido nessa linha de construção aqui, tá bom? Então, você que está contribuindo, Deus seja louvado pela sua vida. Também você que deseja ainda, passe ali naquele aparador ali na frente da igreja, pegue o seu carnezinho, contribua com 10, 20, o que você puder, tá bom? O que Deus colocar no seu coração vai ser bem-vindo. Só para os irmãos terem ideia, esses corrimãos aqui, os dois daqui, ali vai ser um corrimão na lateral, e lá da frente, R$4.000 de investimento. R$4.000 de investimento. Não é barato isso, né? Mas também a gente não pode pôr qualquer coisa aqui dentro da casa do Senhor, né? A gente fez a cotação, vimos, e mais em conta ainda, isso poderia chegar a 5, 5,5, mas conseguimos um preço melhor por R$4.000. Então é um alto investimento, mas necessário, mas também coisa boa, que não vai ficar feio aqui dentro da igreja. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Queridos, coloca para mim o texto de Isaías, no capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Queria deixar aqui uma breve meditação no coração dos irmãos, uma palavra pastoral para a sua vida. E para mim também, sinceramente, eu preciso dessa palavra. Leia comigo, vamos no 3, 1, 2, 3. Assentado. Forte. E a cauda do seu manto enchia o templo. Diga comigo, enchia. Deixa eu falar algo para vocês, olha para você ver. Eu estava orando aqui, Deus falando no meu coração, e eu falei, Deus, como que eu comunico isso para os irmãos bem rápido hoje? E o Senhor me fez lembrar um trabalho que eu fiz em Apucarana, irmã Larissa. Apucarana, às vezes eu presto serviço assim, de manutenção de móveis. As pessoas que compraram móveis rústicos comigo há 10 anos atrás, me ligam e falam, Jacques, aquele móveis ali pegou chuva, desbotou, você consegue lixar, invernizar, deixar novo de novo?
E eu faço esse tipo de trabalho. E aí eu fui num desses clientes meus lá de Apucarana, que ele comprou muitas coisas na loja nossa lá, e estava tudo embaçado. Ele tem muitos parentes que vêm e tal, passa fim de semana, e os móveis estavam tudo sujo, empoeirado, embaçado. E falou, cara, vê aí. Eu falei, Edson, vai demorar uma semana para mim fazer isso. Ele falou, não tem problema. Eu falei, então eu vou cobrar uma diária e faço para você. Enfim, eu passei ali realmente uma semana trabalhando. E aí, queridos, ele me deixava lá, era tipo um refeitório lá embaixo da casa, aí em cima, descia a chácara assim, lá embaixo, o casarão ali que ele fazia essas festas, e eu passava o dia ali. Ligava o meu sonzinho ali, ouvindo a mensagem, um hino, e fazendo o meu trabalho. E aí, todo dia que eu chegava de manhã, estacionava esse Corsinha lá, pegava minhas ferramentas, e quando eu chegava, eu via que em cima da mesa deles tinha um pote assim, ó, com paçoquinha e doce de abóbora. Irmão, eu sou doceiro. E aí, no primeiro dia, assim, eu passei assim, aquele pote, paçoquinha e doce de abóbora. Eu falei, ô Jesus, mais câmera para todo lado, rapaz. Eu falei, não tem nem como pegar uma para disfarçar. Nenhuma, né? Pai que... Eu falei, não vou nem pegar uma. Eu falei, não é meu. E a gente tem esse princípio, não é? Você não vai pegar, não é seu. Aí na terça, eu falei, tomara que alguém tire esse potinho de cima da mesa, né? Na terça eu chego, a primeira coisa, abre a porta do negócio lá de vidro assim, o potinho de paçoquinha e doce de abóbora. Falei, Jesus, tem misericórdia. Quarta-feira, irmão, falei, hoje ele não vai estar lá mais. Eles tirou aqueles negócios em cima da mesa, as frutas, tudo. Cheguei quarta-feira, quinta-feira, do mesmo jeito. Na sexta-feira, eles vieram junto comigo e falaram, vamos almoçar junto com você aqui hoje. E aí veio o jardineiro, veio eu, o marceneiro, veio o pintor, todo mundo, eles vieram almoçar com o pessoal que eles contratavam ali. Aí ele pegou e falou assim para mim, Jacques, eu não acredito. Falei, o que, Edson? Todo dia de manhã eu vim aqui e deixava o potinho de doce para você. E eu não peguei. Só que daí, o dia que era para mim, o dia que ele falou isso para mim, veio o pintor, o vidraceiro, o jardineiro. Aí, sobrou só um docinho de abóbora para mim. E eu, doce de abóbora para mim, irmão, você não tem noção. O que eu estou querendo dizer para você? É que todo dia estava ali e era meu, e eu não peguei. A Bíblia está dizendo que Isaías, no ano que viu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Só que a Bíblia está dizendo que a glória do Senhor enchia. Estava todo dia ali. Só que teve que alguma coisa acontecer, o rei morrer, para ele ver a glória do Senhor. Isso fala ao meu coração que a glória do Senhor está descendo todo dia. Deus está visitando a igreja todo dia. O Espírito Santo está disponível para você todo dia. Mas será que a gente está pegando aquilo que é para nós? Será que a gente está se dispondo para pegar aquilo que é nosso? O Espírito Santo está sendo derramado nesse tempo, mas parece que tem gente que está deixando, sabe, passar um dia após dia, dia após dia. E a palavra de Deus para o nosso coração hoje, que Deus coloca no meu coração para te dizer, pega aquilo que é seu. Desfruta daquilo que Deus te deu. Tem uma graça de Deus derramada para você aqui nessa noite. Tem uma graça de Deus para se derramar para você. Entra dentro dessa cachoeira. Não deixa segunda, terça passar. Não deixa a sua vida passar. Sabe, queridos, esses dias um amigo meu descobriu um tumor. E ele falou assim, Miqueias, para mim, Jacques, eu queria tanto ter ido para a igreja com você. Eu queria tanto buscar Deus em oração. E agora a minha vida vai ser numa cama. O que eu faço? Não deixa a sua vida passar e perder a oportunidade de se lançar diante desse Deus. Ah, querido, estude, Guilherme. Trabalhe, jovens. Case, namore. Planeje a sua vida. Mas deixa a glória do Senhor te encher.
Porque ela está descendo, ela está descendo, ela está descendo. Imagina que isso aqui é uma cachoeira. A cachoeira de Deus está descendo, a cachoeira, o poder de Deus está descendo. Mas a gente tem que passar embaixo dela, Raíssa. A gente que escolhe passar debaixo dela todo dia, irmã Léia. É uma decisão do nosso coração. Quantos ouvem a voz de Deus nessa noite? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Esconder esse pote doce aqui do pastor. Misericórdia. Meus irmãos, eu estava trabalhando a semana passada, no meu trabalho, e o pastor Jacques mandou uma mensagem para mim. Eu nem falei para o senhor, pastor, que ia falar isso, mas estou falando. Ele falou: Ismael, eu tenho um projeto para missão. E a missão, na realidade, eu nem vou contar o projeto, vou deixar para ele contar o próximo culto de missão, ele vai estar falando sobre esse projeto. Ele só me disse para mim que a missão teria um projeto muito grande aqui na cidade de Angra. Aliás, já começou esse projeto o mês passado. Quem estava aqui no culto mês passado de missão, viu a misericórdia de Deus sobre a vida da igreja e a igreja ajudando quem precisava. Então, há um projeto muito grande para a missão aqui no Angra. E quando o pastor me falou sobre o projeto, eu fiquei pensando, poxa vida, o caixa da igreja está bem baixo. Passa-se uns dias, a irmã Marilei mandou uma mensagem para mim. Falou: Ismael, eu estou pensando de fazer doce de abóbora para doar, para vender para o caixa da missão. E aqui está, irmãos. Pela graça, misericórdia de Deus, a irmã Marilei doou esse doce de abóbora, que eu acredito que é uma delícia. E nós estaremos vendendo esse pote de doce por R$20 para estar ajudando o caixa da missão nesse novo projeto de missão aqui no Angra. Eu não vou estar falando qual será o projeto, mas no culto do mês que vem, o pastor Jackson estará comentando sobre esse projeto. Então, se você puder, nos ajuda, é R$20, você pode fazer um Pix, você pode marcar, depois paga para o caixa da missão, e Deus vai te recompensar. E nós queremos, irmã Marilei, agradecer a Deus pela sua vida, de estar doando esse pote de doce de abóbora. Só tem 17 de restante, né? Já foi vendido alguns, só tem 17. O pastor Jacques foi o primeiro a comprar, né? Quando eu postei no grupo lá, ele já não deu nem um segundo, ele já falou: um é meu, segura. Então, vocês nos ajudam para que nós possamos estar, né, ajudando o caixa da missão e fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe a irmã Marilei de ter colocado esse projeto no teu coração. Viu como é que Deus faz as coisas? Usou o pastor Jackson para falar do projeto para a igreja do Angra sobre missão e usou a irmã Marilei para fazer os doces e doar. Agora vai usar a mim e você para estar comprando os doces. Amém? Nesse momento quero convidar a igreja a se colocar em pé. Quero convidar aqui o diácono Levi, estará orando pela oferta. E você, irmãos, que não trouxe a tua oferta, não se preocupe. Aí no banco tem um QR Code, aí é só apontar o celular e você já vai cair direto na conta da igreja ali para estar fazendo a doação, né, a oferta. Enquanto nós recolhemos 2 obreiros, peço para 2 obreiros recolher a oferta, enquanto os irmãos vão recolher a oferta, a irmã Fernanda vai estar louvando o Senhor. Aí logo após, o pastor Wesley estará trazendo uma saudação para toda a igreja. Paz, irmãos, oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, ó Pai, por esse momento, estamos reunidos na Tua presença, na Tua casa, para junto nós te adorar e bendizer o Teu nome. Abençoa todos os ofertantes da Tua casa, da Tua obra, abençoa cada um dos Teus filhos ao continuar desse trabalho. Fica conosco, ó Pai, no nome de Jesus eu te peço e te agradeço de hoje para todos sempre. Amém. Irmã Fernanda, louvando o Senhor. Aí logo após estarei passando novamente para o pastor Jackson para fazer a apresentação.
Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nunca compreenderei o amor de Deus tão grande por mim. Também nunca conseguirei expressar o que só sei sentir. Ele não só me salvou, mas foi além, me amou. E ainda me deu o privilégio de ser sua morada. O que fazer pra te merecer? Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, se não fosse a tua mão, o que como me expressar? Se em silêncio disseste tudo e do teu trono desceste ao mundo só pra provar o teu amor por mim. Vida, teu amor me trouxe a vida. Que vida, vida, teu amor me trouxe a vida. E que vida. Ele não só me salvou, mas foi além, me amou. E ainda me deu o privilégio de ser sua morada. O que fazer pra te merecer? Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, se não fosse a tua mão, o que falar? Como me expressar? Se em silêncio disseste tudo e do teu trono desceste ao mundo só pra provar o teu amor por mim. Vida, teu amor me trouxe a vida. E que vida, vida, teu amor me trouxe a vida. E que vida, vida, teu amor me trouxe a vida. E que vida, teu amor me trouxe a vida. Agradecemos a oportunidade. Queridos, estamos apresentando aqui com muita alegria o pastor Wellington. Fique em pé, pastor. Nosso irmão, amigo, irmã Larissa,
o Isaac. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Os amados são ali de Arapongas, congregam ali no Jardim Paulista. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Está conosco também o jovem Pedro. Faz assim com a mão, querido. Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo aqui no nosso meio. E nós aqui da Igreja de Ângulo vamos dar um bem-vindo bem caloroso a esses irmãos, dizendo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus e volte sempre. Essa igreja ama você. Aplauda ao Senhor, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Pastor Wellington com a saudação. Glória a Deus, salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Muito feliz de conhecer os irmãos, de conhecer a igreja, né? Essa bela igreja, pastor, que Deus abençoe a sua vida. Eu fui para a Flórida, passei em frente, não pude olhar aqui dentro, né? Mas como é bom ver que a igreja é bela e os membros também, né? Povo abençoado, pentecostal, os irmãos que estão aqui. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero deixar uma breve palavra no coração da igreja, lá em Atos capítulo 7, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Atos capítulo 7, versículo 54, o Senhor falava em meu coração através dessa palavra. Estamos aqui num dia, vamos ler apenas 4 versículos no culto de missão, né? A palavra do Senhor vai dizer assim: e eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhe o coração e rangiu seus dentes sobre ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse-lhe: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles gritaram em alta voz e taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo. E eles apedrejavam a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu Espírito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Algumas coisas que me encantam nessa palavra é que quando nós vamos ler esta palavra, depois do belo sermão narrativo que Estevão trouxe aqui, o primeiro mártir da igreja, ele está pregando aquilo que é essencial ser pregado, irmãos. O que é essencial ser pregado, pastor? É pregarmos sobre o Cristo, é pregarmos sobre o ressuscitado, é pregarmos e falar deste Jesus que morreu na cruz por nós. Então eu entendo que a mensagem dele é a melhor mensagem a ser pregada, mas enquanto ele prega essa mensagem, ele não recebe glória a Deus. Enquanto ele prega essa mensagem, ele não recebe um aleluia. Enquanto ele prega essa mensagem, ele não vê ninguém com a mão para cima acenando. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor, é que uma boa mensagem não é medida por glória a Deus e por aleluia. Uma boa mensagem não é medida muitas vezes pelo movimento que acontece. Uma boa mensagem é vista pelo que acontece no texto. O que acontece enquanto ele está pregando, a terra não está recebendo a mensagem dele, mas a Bíblia vai dizer que os céus se abriram enquanto Estevão estava pregando a palavra do Senhor. Eu quero te encorajar com esta breve mensagem, a que você entenda que você é o missionário da tua rua, você é o missionário da tua casa, você é o missionário do teu colégio, jovem. Deus te levantou como missionário naquele lugar, e talvez as pessoas não tenham recebido da maneira que você espera essa mensagem que você tem entregado. Talvez eles tenham se levantado com pedras contra você, mas a mensagem do Senhor é: não deixe as pedras pararem a mensagem que você carrega. Aleluia. Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus mais bonito. Não deixe as pedradas da terra pararem a mensagem do Cristo que você carrega. Pode vir pedrada, mas eu continuo falando do Cristo. Pode vir pedrada de um lado e do outro, mas eu não vou se calar. Eu vou continuar falando dele, porque se a terra não tem recebido, o céu tem se abrido e o nosso Senhor Jesus tem recebido essa mensagem.
A Bíblia vai dizer que os olhos de Estevão estão fixados no céu, no alto. E aqui eu aprendo mais uma coisa com este texto. Quando ele fixa os seus olhos no alto, fixa não fala de algo móvel, ele fixou, ele manteve, ele entendeu a posição certa de olhar, ele entendeu que aonde ele deve olhar diante das dificuldades, não é mais para a terra, é para o céu. Quando ele fixa os olhos no céu e começa a pregar a palavra, vai dizer que as pedras o atingem. Só que o texto em nenhum momento vai dizer que Estevão vai reclamar de uma dor das pedradas que são tacadas sobre ele. Por que isso, pastor? Porque quando nós fixamos os nossos olhos no céu, as pedradas da terra já não são mais sentidas. Que você possa guardar essa mensagem, continuar falando do Cristo e entendendo que quando nós fixamos os olhos no céu, as pedradas que doem tanto para alguns aqui embaixo não serão sentidas, porque nós estamos observando, entendendo que Jesus está à direita do Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, Deus abençoe pastor Wellington. Nesse momento nós estaremos ouvindo o Ministério Ágape, louvando o Senhor. Quero agradecer aqui também os irmãos que contribuem, com o envelope da missão. Sou grato ao Senhor, porque aqui na nossa igreja temos um ancião de 87 anos, que é o pastor Antônio. Ele é fiel em todos os meses com o envelope da missão. E Deus também agora levantou uma criança, o Miguel, com 6 anos também é fiel na obra missionária. Que Deus possa vos abençoar a cada um que contribui para a obra de Deus.
Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Nesse momento, quero convidar a igreja a se colocar em pé. Quero convidar aqui a missionária Larissa Reis, que estará ministrando a palavra de Deus. Quero convidar a irmã Ceinha, estará fazendo uma oração para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Abre o vosso coração, deixe o Espírito Santo falar aos nossos corações nesta noite. Ele já tem falado desde o início do culto. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Irmã Ceinha orando. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estar na sua casa, Senhor, podendo ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, também te peço perdão, Senhor, pelos meus erros que eu cometi nesse dia, Senhor, mas que o Senhor possa também nessa noite estar com a tua serva mais uma vez, Pai. Usa ela poderosamente nessa noite para falar aos nosso coração aquilo que necessitamos nessa noite. É o que eu te peço, ó Deus querido, de todo o meu coração, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Oh, glória a Deus. Capítulo 2, verso 2. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 2, no verso 2, eu quero honrar a Jesus pela oportunidade de estar nessa casa, conhecendo esse povo maravilhoso, né? Que bênção estarmos adorando juntos nessa noite. Para nós é uma alegria imensa. O pastor Jackson, toda a sua família. Era para nós estarmos aqui na semana passada, eu acabei tendo um contratempo na agenda, mas o Senhor é bom. Ele e o pastor Jackson conseguiram organizar para nós estarmos aqui hoje, e para nós é um motivo de muita alegria, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Ao irmão, né, na direção do culto de missões, Deus abençoe, né, pela oportunidade. Comigo está pastor Wellington, né, gente? Ele é crente, é uma benção, meu marido, homem de Deus, professor, mas hoje eu trouxe ele como babá, irmã. Glória a Deus, hoje ele é pai. Então ele vai segurar o Isaac lá, porque eu tenho essa carinha de 15, mas eu tô quase nos 30 já, irmã. E eu já tenho 2 CPF no meu nome, a Esther e o Isaac. A Esther ficou com a vovó hoje, porque meus filhos são muito pentecostal. Vocês se juntam aqui dentro dessa igreja pentecostal, eles iam pegar fogo, ô glória. Aí a Esther ficou com a vovó. E o Isaac veio glorificar Jesus do jeitinho dele ali também. Trazemos abraço do nosso pastor presidente, pastor Josué Crepaldi, e o nosso pastor local, pastor Edinaldo. Oh, glória a Deus, ó, tô até nervosa, irmão. Pastor Edinaldo nos mandou um abraço ao pastor Jacques e todos os seus amigos. O senhor é muito querido lá, viu? Nossa, mas o que teve gente falou, ó, avisa ele que eu quero uma janta lá. Olha isso, pastor, misericórdia. Janta hoje é a palavra que Deus tem para o nosso coração, amém? Ruth, capítulo 2, verso 2, diz assim: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujo olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os ceifeiros. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, olha só, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. E disse-lhes eles: O Senhor te abençoe. Depois disso, Boaz disse a Boaz, o seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Essa é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-lhe ela: Deixe-me colher espiga e juntar-se entre as gavetas após os segadores. Assim, ela veio e desde pela manhã, meu senhor, e está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Verso 8. Então disse Boaz a Ruth:
Não ouves, minha filha? Não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos nos campos que cegarei, e irás após elas. Não te dei ordem aos moços que não te toquem. Oh, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: tem uma ordem ao seu respeito. Oh, aleluia. Senta glorificando o nome de Jesus. Aleluia. É um culto de missão e eu preciso trazer algo que o Espírito colocou no meu coração sobre o resgatador nessa noite. O texto que nós lemos dentro do livro de Ruth, o livro de Ruth é a continuação ali do livro de Juízes, e é um tempo de grande instabilidade política e social nesse tempo. E a Bíblia nos diz, pastora, no livro de Juízes, que cada um nesse tempo aqui fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não tinha um direcionamento, não tinha uma posição, cada um estava fazendo aquilo que parecia bem aos seus olhos. E no livro de Ruth, nós vamos ler aqui que tem um pai de família, o nome dele é Elimeleque, e ele vai ver que a terra onde ele está, que é Belém, está passando por uma crise de fome. Belém, que significa a terra do pão, agora vai ter uma crise de fome. O pai, que é o dono da casa, o homem que resolve, vai pegar a sua esposa Noemi, os seus filhos pôr debaixo do braço e vão descer para Moabe. A Bíblia diz que eles estão descendo para Moabe, a vida está tranquila, vivendo os seus dias, quando de repente a Bíblia nos diz que Elimeleque morre, ele vai a falecer. A sua esposa Noemi então agora está viúva, só que ela tem 2 filhos. Diante desse cenário, a Bíblia diz que os filhos estão crescidos, eles se casam e tomam 2 moabitas como suas esposas. Então nós temos no texto agora a órfã e a Ruth, que fazem parte desse cenário, e eles vivem lá por 10 anos a sua vida, no luto do pai, e tudo bem, mas vivendo a sua vida. Só que a Bíblia agora vai me dizer que os filhos da Noemi e os maridos daquela moça vão falecer também. Olha que loucura! O cenário desta família, o cenário dessas pessoas é de completa dor, de luto, de angústia, porque uma mãe, além de perder os seus filhos, também perdeu o seu marido, só que ela é estrangeira, irmão, ela não é daquela terra, ela não é daquele povo. Imagina o desespero. Noemi não está na sua terra, não tem o seu marido e não tem os seus 2 filhos. Ela está sem cobertura, sem herança e sem futuro aparente. Por que, Larissa? Porque culturalmente não ter um homem em casa era desesperador, porque era um homem que trazia segurança, irmão. Era um homem que trazia o sustento e era um homem que também trazia a continuidade do seu nome, do seu sobrenome, do seu legado. Então o cenário é muito sério. A Bíblia vai dizer que elas estão vivendo a dor do luto, da despedida, só que agora vai também surgir o cenário da decisão. No meio desse caos todo, irmã, a Bíblia vai dizer que Noemi ouve uma notícia. Olha para o crente que está do seu lado e fala: notícia boa, não é fofoca não. Notícia boa. Ela vai ouvir boatos que Belém voltou a ter pão. Olha isso, irmã. Ela vai ouvir boatos que Belém voltou a produzir, voltou a ter comida. E eu abro um parênteses diante disso aqui, irmão, porque o coração dela vai arder de voltar para casa. E eu sei que é um culto de missão e o Espírito me dá liberdade para isso. Nem estava aqui, mas eu preciso dizer: você pode rodar para todos os cantos, você pode tentar fugir de todas as maneiras, mas Belém ainda é a casa do pão, e é aqui que você sabe que é um lugar seguro para sua alma. Ela vai ouvir um boato: voltou a ter pão, ou seja, vou voltar para casa. Não tem mais nada que me segure aqui, eu não tenho mais o meu marido, eu não tenho mais os meus filhos, e a decisão do meu coração é voltar para Belém. E as minhas noras, filhas, eu não tenho mais tempo para dar filhos para vocês casarem. Faz o seguinte, vão viver a vida de vocês, vão atrás de outro marido.
Eu vou seguir a minha vida e não vou prender vocês. E aqui que algo me chama a atenção. A Bíblia diz que elas estão num grande choro, de dor, da despedida, da decisão. Elas choram juntos porque se amam, mas a Bíblia vai dizer que a primeira nora, a órfã, olha e diz, ó, minha sogra, um beijo pra senhora. Foi uma alegria o tempo que passamos juntas. Tem umas noras boas assim, né? Foi uma alegria o tempo que nós passamos juntas. Mas eu vou continuar na minha terra. Eu vou continuar com o meu povo. Eu vou continuar com os meus deuses. Eu não vou seguir a senhora. Vai em paz. Ela beija e vai. Só que a Bíblia vai dizer que a outra nora, a Ruth, ela representa pessoas que não têm medo da renúncia e não têm medo de perder o conforto, a segurança. A Bíblia vai dizer que Ruth olha para ela e fala assim: não adianta você dizer para mim que eu não vou. Aonde você pisar eu piso, aonde você dormir eu durmo. O teu Deus será o meu Deus. Oh, glória a Deus. Ruth escolhe ser fiel no meio da dor, oh glória! Ruth escolhe ser leal, irmã. A Bíblia fala, as outras versões falam, trata dela como leal diante de um cenário de extrema dor. E eu preciso liberar para alguém que está aqui nessa noite: Deus não resiste a pessoas leais. Deus não resiste a pessoas fiéis diante de adversidade, irmão. Eu não sei se você já precisou tomar alguma atitude no meio da dor. Não sei se você já teve a experiência de ter que resolver um velório quando você só queria chorar. Você só queria sofrer por aquilo que estava acontecendo, mas era você que precisava resolver a papelada do enterro, era você que precisava escolher o caixão, ou alguma dívida que você precisava resolver muito. E quando nós estamos em um ambiente onde nós precisamos tomar decisão no meio da dor, dói tudo, dói o corpo, dói a alma, dói o espírito, falta ar, não é, irmã? Dói tudo. Como é difícil tomar decisões em momentos de dores. Só que você precisa entender que diante da sua decisão leal, o céu vai se mover ao seu favor. Diante da decisão de renunciar, de entregar o quê? Ruth é moabita, o Deus nosso não era o Deus dela, a terra que ela estava indo não era a terra dela, ela nem sabia o que ia enfrentar, mas ela escolheu renunciar para cuidar da sua sogra. E o céu libera para alguém aqui nesta noite, quando o seu coração está disponível para entender aquilo que eu tenho reservado para você. Pode até estar doendo hoje, oh glória, pode até estar sendo difícil hoje, mas você verá a minha mão se movimentando. Aleluia! Elas chegam em Belém. E a Bíblia diz, agora ela não tem marido, um homem, uma figura masculina para protegê-las. A Bíblia diz que ela olha para a sogra e fala assim: ó, fome a gente vai passar não. Eu vou achar uma terra e vou lá colher espigas de milho. Porque, irmão, acredita que elas chegaram exatamente no tempo da colheita? Você acredita? Olha, que coincidência. Não. Elas chegaram exatamente no tempo da colheita e Ruth se dispõe a cuidar da sua sogra. Então ela vai para Lida, ela acha uma terra, ela entra. E é muito massa ler a Bíblia, eu recomendo se você não leu. A Bíblia diz que ela entra bem na terra do parente de Elimeleque, que é Boaz. Mas ela sabia disso? Não, mas Deus coloca você exatamente na terra certa. Aí ela começa a colher as espiguinhas de milho, mas era só colher? Não. Tinha uma ordem no livro de Levítico, que é o seguinte, irmão: quando os ceifeiros estavam trabalhando e colhendo as espigas de milho, se eles deixassem cair no chão algumas espigas, eles não poderiam pegar de volta e colocar no cesto. Não. Eles precisavam deixar as espigas para os estrangeiros, para as viúvas, para as órfãs. Olha só. Mesmo que a espiga fosse boa, eles não poderiam pegar. E aí o que Ruth está vivendo agora? Pela lei, ela está vivendo do que sobrou, ela vive do resto. O que caiu, o que deixaram, o que ficou.
está vivendo da expectativa humana. O que vier para mim é lucro. E quando nós estamos, pastora, vivendo na fragilidade, a gente vive do tá bom. Tá bom. Se Deus fizer, pastor Jacques, amém. Se Deus não fizer, amém também. Se acontecer, foi Deus. Se não for, amém também. Você está tão fragilidade que você nem cria mais expectativa daquilo que Deus já falou a seu respeito. Oh, glória! Você está tão fragilidade com o que já aconteceu que as coisas parecem não fazer mais sentido. Mas eu preciso dizer para alguém que está aqui, Deus está te colocando exatamente na terra certa. Deus viu a tua fidelidade. Deus viu a sua entrega. Oh, glória a Deus! E ela está colhendo. E aí, irmão, a Bíblia diz que o dono da terra chega. E eu gosto quando ele chega, porque eu já senti ele aqui. O dono da terra naquele dia chega e tá todo mundo trabalhando e ele chega. Ô, gente, Deus abençoe vocês. Como é que tá as coisas aí? Como é que tá sendo o dia? Acredito eu que ele pagou até a Coca-Cola pro povo. Vocês estão trabalhando bem. O pastor é do doce, eu sou da Coca. Pessoal, como é que tá aí hoje? Como é que tá o trabalho? Tudo certo, patrão. Tudo certo, chefe. E aí, como é que tá? Mas espera aí. Quem é aquela moça ali? Parece que eu nunca vi ela por aqui. Quem é aquela moça colhendo ali? Eu e o Elton, a gente até brinca nessa parte. Assim, ele olhou pra ela, bonitona, e falou, quem que é aquela moça ali? O trabalhador olha para ele e diz assim, o senhor não acredita, é uma moabita. Ela veio com a sua sogra Noemi, tá trabalhando desde cedo, sentou só um pouquinho para descansar, e você achando que não tem ninguém vendo você no dia mal, né, irmã? Quando eu lia isso, o Espírito bradava no meu coração, pastor Jackson, porque eu conheço alguém que faz isso por nós, e o nome dele é Espírito Santo. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E ele faz o quê? Ele pega a sua dor, ele pega a sua lágrima e leva diretamente para o Pai, dizendo assim, tá chorando por causa disso, tá sofrendo por causa disso. Mas o que ela estava fazendo? Ela continuou trabalhando mesmo no dia mau. Ele continuou adorando mesmo no dia de aflição. Ela continuou glorificando e sendo fiel mesmo quando tudo não tinha mais jeito. Só que o céu está dizendo, quando o dono da terra chega, ele te viu trabalhando. Aleluia! Ele te viu se movendo, irmã. Irmão, ele te viu rompendo. Lembrando que ela está num cenário de dor, então, irmão, já teve aquela sensação, quando você está vivendo uma prova terrível, independente da situação, que a sua vida tem que continuar, aí você vai trabalhar, aí você até dá uma risada lá, conversa, brinca, se diverte, dá um glória, mas quando vai dando 15 para 6, você tem que voltar para casa, o coração começa a acelerar, aí você fala, eu vou voltar para a realidade, meu Deus, eu vou voltar para o desespero, eu vou voltar para a angústia que eu estava vivendo. Só que Ruth achou que estava vivendo mais um dia de resto, mais um dia de expectativa baixa, mais um dia de aflição, mas o que ela não esperava é que a obediência, a lealdade dela faria o favor de Deus se manifestar na sua vida. E é o que você precisa entender. Eu não sei o que você está enfrentando nesse dia, nem como foi as suas últimas semanas, mas o teu Deus te viu continuando, mesmo quando não havia mais força. Você achou que estava debaixo da lei, você achou que ia colher espiga de resto, mas o céu está dizendo, não, sobre você é um favor do céu. Aí, ele dá uma ordem para o trabalhador. Sempre que vocês estiverem colhendo, deixa umas espigas boas para ela. Deixa cair umas espigas boas. Oi, mãe, você achando que essas providências aí eram o acaso? Era não, é o seu Deus te enviando. É o seu Deus trabalhando ao seu favor. Não satisfeito, pastor Jackson, a Bíblia diz que ele próprio se aproxima dela. Olha para ela e fala, mulher, Ruth, é
é o seguinte, filha, não sai daqui, vai para outra terra não, fica aqui com as minhas servas, porque eu já dei ordem para que ninguém te toque. Eu preciso que você entenda isso aqui, irmão. O diabo achou que estava mexendo no seu psicológico, no seu emocional, no seu espiritual, que ele podia fazer bagunça, mas há uma ordem do céu sobre você. A ordem é: fica aqui na terra, fica no lugar seguro. Por quê? Porque aqui eu dei ordem para que ninguém toque nos teus, em você, nas tuas coisas, na tua saúde. Oh, glória! Há uma ordem do céu sobre você, e a ordem é: ninguém te toca. Aleluia! E sabe o que mais me choca, irmã? É que diante disso ela olha para ele e fala assim: mas o que eu fiz para achar graça diante dos seus olhos se eu sou estrangeira? Parece eu e você, quando não tínhamos nada para oferecer, além de dor, desânimo, nada, pecado, nada, nós não tínhamos nada, e a gente chega diante de Deus com os nossos pecados e diz: o que eu tenho para te oferecer? Por que tu achou graça em mim? Isso é muito poderoso. Nós não temos nada para oferecer, mas ele achou graça. Ele achou graça. Aí a Bíblia diz que ele olha para ela e diz: é porque eu tenho ouvido o que tu tem feito com a sua sogra Noemi. E você achando que o seu Deus não está vendo. Olha para o crente do seu lado e diz para ele: e você achando que ele não estava vendo? E você achou que ele não estava por dentro? Mas ele sabe exatamente o motivo das tuas orações. Ele sabe exatamente o que ele está movendo. Ela é moabita, ela é descendente de um povo maldito, ela é viúva, mas naquele momento ela achou o favor de Boaz. E eu preciso dizer para alguém que está aqui nessa noite: o dono da terra está no nosso meio, e ele achou graça em você. Ela volta para casa, irmão, em êxtase com o que está acontecendo, porque ela entrou sem expectativa nenhuma. Só que a Bíblia diz que ela vai e conta para a sogra: eu entrei numa terra e tem um homem lá, o Boaz, e não sei o que. A sogra fala: peraí, Boaz eu conheço. Você não foi em qualquer terra, não. Você foi parar justo na terra de um parente distante nosso. Faz o seguinte, volta lá, descobre os pés deles e fica deitadinha. Ele vai te direcionar o que se deve fazer. Irmã, eu gosto disso aqui. Porque quando nós vemos a mão de Deus começar a se mover ao nosso favor, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós não podemos correr para qualquer canto, não. O ambiente certo ainda é os pés dele. Ô, glória! Eu estou vendo Deus mover algumas coisinhas, mas eu não sei o direcionamento certo ainda. Então fica no pé dele, porque é dos pés dele que sairá as respostas às suas orações. Vai quietinha, espera ele comer, beber. Aí a hora que ele deitar para dormir, você deita quietinha. Ela vai, mas ela obediente. Quando ela chega, a Bíblia diz que ele está dormindo e ela fica lá quietinha. Quando dá meia-noite, ele desperta, assusta. O que você está fazendo aqui, mulher? Aí ela começa um diálogo com ele, ela explica sobre o remidor, oh meu Deus, o resgatador. Aí ela diz: olha, fica tranquila, filha. Por quê? Porque todos sabem como tu és uma mulher virtuosa. Irmãzinha do meu coração, ele dá uma proposta, e é o que eu vim trazer para você nessa noite no culto de missão. A Bíblia diz que eles conversam e a pergunta dele para ela é: qual é o valor da dívida da tua casa? Como que funciona aí para quitar tudo que você está devendo?
Como que eu faço para tomar você como minha esposa? Já sei. Primeiro nós precisamos conversar com um outro parente distante que está na minha frente. Se ele não quiser e se não fazer sentido para ele, eu assumo a dívida. Oh, glória! Eu te tomo como minha esposa e resolvo a tua situação. Aí a Bíblia diz, irmã, que ele vai fazer uma reunião, pega 10 homens como testemunha, conversa, e a minha Bíblia nessa versão diz assim: ô fulano, vem cá que eu preciso conversar com você. Chegou aí para nós a Noemi e a Ruth, parente, da família de Elimeleque. É o seguinte, estão com a terra, estão com as mulheres aí, e nós precisamos resolver. Você tem interesse de ser o resgatador delas? Irmão, ele olha e diz assim: não faz sentido para mim. Em outras palavras, vai me dar muito trabalho. Só que eu preciso liberar para alguém que está aqui nessa noite. Uma coisa que Deus gosta é gente que dá trabalho. Uma coisa que Deus gosta é gente que saiu todo lascado lá de fora, entrou aqui dentro e todo mundo dizia que não dava em nada. E ele fala assim: deixa comigo que eu resolvo. O que Deus gosta é pessoas que para o mundo não faz sentido nenhum, não tem mais jeito, não tem expectativa. Mas o céu brada e fala: pode deixar que eu resolvo isso aqui. Aí o moço olha pra ele e fala assim: ó, tá tudo certo, eu não tenho interesse, pode ficar pra você. Aí a Bíblia diz que na época, pra eles fechar o que tava falando, eles arrancavam o sapato e davam na mão do outro e fala: tá selado, resolvemos. Aí ele volta e diz: quanto é? Ai, eu gosto disso aqui. Pra acabar com as suas dívidas e te tomar como esposa. E é como se eu visse o céu bradando na nossa vida mais uma vez. Um certo dia, no meio da sua dor e no meio da tua angústia, no meio dos teus pecados, alguém foi numa cruz. Oh, glória a Deus. E a palavra dele é: quanto é para acabar com tudo isso? Eu pago. Quanto é para resolver essa aflição da tua alma, levar as tuas dores, as tuas enfermidades? Quanto é? Eu resolvo. Aí ele foi lá na cruz do Calvário, ele morreu, mas antes ele gritou: está consumado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o nosso Cristo já liberou sobre você, já está quitado, não tem dívida, acabou. Ele levou sobre si. Aleluia! O resgatador está no nosso meio. Séria. E eu não sei qual caminho você trilhou até aqui. E eu sei, irmão, que aparentemente todos nós aqui já servimos ao Senhor, mas isso não te impede de estar passando lutas e necessidades que afligem a tua alma. Mas o céu te trouxe num culto de missão no domingo como esse para te lembrar: foi na cruz que Ele pagou tudo sobre você. Foi na cruz que Ele te deu mais uma chance de recomeçar. A Ruth achou que era o fim da vida dela, mas na verdade era o recomeço. A dívida foi paga, irmão, e ele a tomou como esposa. Aradai, decaia, séria. E nós somos pentecostal o suficiente para entender que Ele nos tomou como noiva. Oh, glória! Há um relacionamento do céu com alguém aqui nesta noite. O diabo estava soprando no teu ouvido que você ia viver do resto, que você ia viver de expectativa baixa, que a tua vida não ia para frente, mas ele esqueceu que aquele sacrifício foi por você. E Deus está dizendo nesta noite: há um recomeço do céu sobre a tua vida, há um recomeço do céu sobre o teu ministério. Não acabou. Arabai decai a súria. Não acabou. O remidor chegou no nosso meio. Aí a Bíblia nos diz: olha como isso é poderoso. A dívida foi paga, ele tomou ela como esposa. E aquela que não tinha expectativa
do que seria a partir dali. Agora ela se casa. Ela se casa com Boaz. Quando ela se casa com Boaz, ela tem um filho. E o filho chama Obed. Mas ela não tinha expectativa de vida ainda, irmão. Antes disso. Só que agora que ela se casou, Obed tem um filho. E o seu filho se chama Jessé. Oh, aleluia! Aí o Jessé cresce, tudo da descendência dela, tá? Aí Jessé cresce, se casa, e a Bíblia diz que Jessé tem um filho chamado Davi. Oh, aleluia! Aí a mulher que não tinha mais expectativa e que achou que a sua vida ia acabar em dor e sofrimento, na verdade Deus ainda tinha uma descendência poderosa para a vida dela. Eu não sei de filho de quem que você é. Eu venho do interior, uma cidade bem pequenininha de Nova Fátima. Lá você não tem nome, lá você é o filho de quem? Você é filho de quem? Eu sou filho da Ritinha do laboratório, eu sou. E neta do seu Tamiro da Assembleia de Deus, eu sou. Eu não sei de filho de quem você é. E nem o que falaram pra você, o que você seria por ser filho de quem você é. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai era do bar, meu pai bebia muito, jogava sinuca, baralho, irmão, era uma luta. E aí o pessoal dizia, quando via eu no bar com ele, que eu ia lá pra comer doce. Enquanto meu pai jogava, e ele falava, vai filha, vai comendo o que você quer, vai comendo. E eu, no doce. Quando minha mãe chegava, eu brigava comigo e com ele, eu porque eu tava lá junto e ele porque tava no bar. E aí o que acontecia? Os outros olhavam pra mim e diziam, essa daí é filha do Vi, vai beber igual ele. E aí eu aprendi a jogar sinuca, irmão, você acredita? Eu com essa cara desse jeito, jogando sinuca. Hoje eu uso pra bater nos jovens da igreja, eu gosto disso agora. Mas naquela época eu falava, e eles diziam pra mim assim, olha só, é filha do Vi, vai ser igual ele, vai beber igual ele, vai ficar nos bar igual ele. Ai, mano, não vai não, por quê? Porque você não é filho de quem? Você é filho de Cristo, e quando ele entra na tua descendência, não importa quem seu pai foi, quem sua mãe foi, ou até se eles te abandonaram, o que importa é o que começa a partir da cruz, e a cruz está dizendo, tu és descendência minha. Tu é filho meu, tu é filha minha. Filho de quem? Filho de Cristo. Hoje meus pais servem ao Senhor também. Meu pai é pastor lá na Assembleia de Deus do Jardim Bandeirante, junto com a minha mãe. Nossa casa serve ao Senhor. Mas eu preciso liberar sobre você, não importa o que foi liberado, o que importa é que Deus está dizendo, e diante da sua descendência, da sua lealdade, da tua fidelidade, a tua casa verá as minhas mãos se manifestar. O que antes era uma família de alcoólatra, será uma família de pregadores, missionárias, levitas, adoradores. Oh glória, eu recebo isso e libero sobre você. Na tua casa haverá sim pastores, missionários, levitas, evangelistas. A obra vai vir da tua casa também. Ruth agora tem Davi na sua descendência. Eu vou melhorar. Ruth agora tem Jesus na sua descendência. Ai, irmão, já pensou? Você hoje achando que acabava em você, e Deus está dizendo, você não sabe o que eu preparei para os seus bisnetos. Você não sabe o que eu preparei para os seus netos. Preocupado com o teu hoje que nem casou ainda, vai ver, e Deus está dizendo, você não sabe o que eu preparei para os teus no futuro. Eu vou, muitos anos, irmã do céu, o irmão falou dos 80 e poucos anos do pastor, o meu avô tem uns 60 anos, só de Assembleia de Deus. Ele viu todo mundo converter, porque ele ia para a igreja sozinho, e Deus liberou uma palavra sobre eles, assim, ó, você não morre antes de ver a tua casa no meu altar. Meu avô toca sanfoninha na igreja. Ele toca o hino da harpa lá da nossa igreja. Muitos anos, irmã, orando, muitos anos. E minha mãe foi cantar no mundo, foi beber junto com meu pai, foi fazer um estrago, aquela coisa toda. E foi em banda, foi tudo, irmã. Mas a
Bíblia diz que Deus não volta atrás daquilo que falou, e Ele falou pro meu avô, e Ele é fiel para cumprir. Aos 13 anos eu, do nada, irmã, do nada, ó terra, do nada, eu me converto dentro de Arapongas, dentro de uma sala de aula, alguém falou de Jesus para mim, eu toda doidinha, um adolescente rebelde, dando trabalho, fazendo bagunça, mas o céu me encontrou, porque Ele trouxe uma palavra pro meu avô, e Ele não volta atrás da descendência. Fui para a igreja sozinha, me converti sozinha, entrei em tudo quanto é coisa dos trem da igreja sozinha. A igreja me buscava no portão da minha casa, de vanzinha, me levava lá do outro lado da cidade. A mãe do meu amigo me trazia de volta todo dia. Minha mãe falou, o que está acontecendo com essa menina? Eu vou atrás para ver o que está acontecendo. Ela foi, pastor Jacques, e quando ela foi, ela ficou, porque o Deus do meu avô alcançou ela também. Foi eu, ele e a minha irmãzinha na época, pequenininha. Uma guerra travada. Aí ela decidiu que não bebia mais. Não bebo mais. E agora eu vou pra igreja. Aí foi pra igreja, eu, ela e minha irmã. E aí nós voltava, a guerra tava travada lá dentro de casa. Irmão, o culto acabava 9h30, 9h35, nós tínhamos que estar em casa. Porém, nós congregava do outro lado da cidade. Era impossível. Quando a gente chegava, ele tacava panela, copo, o que tivesse na frente. Era uma guerra travada, mas nós estávamos debaixo de uma palavra. Foram 1 ano e meio orando com as irmãs do circo de oração, com os jovens, com todo mundo falava, vamos orar. Eu falava, vamos orar, é só oração. Até que um certo dia o cara de delegado entrou na igreja. Ele senta no banco da frente com a cara de delegado, uma jaqueta de couro, fechado assim. E Deus toma o pastor que está no culto, ele está pregando, e ele está pregando, e ele está pregando, e ele, calma aí, Deus, já eu falo. Não, e ele está pregando, até que ele fala assim, tá bom, eu falo. Ô moço da jaqueta preta, Deus está mandando eu te dizer, meu pai é pescador, que não adianta você correr pro meio do mato, se esconder no meio dos peixes, não, porque o anzol quem está colocando na sua boca sou eu, e eu tô puxando. Arai, decai a seta. A igreja foi no chão aquele dia, irmão. Porque era a boca do Deus falando. Foi mais uns 3 meses de jejum e oração. Um culto de domingo, irmão, eu nem acreditei. O cara de delegado, tô contando rápido, quebrou as correntes que prendia. Ele foi bêbado pro culto. Mas nós estávamos debaixo de uma palavra. Ele rompe o altar da igreja, vem na frente e entrega a sua vida para Jesus. Naquele dia os irmãos agarrou ele e falou, não irmão, semana que vem nós temos um encontro de varão, você já está dentro, nós já pagou, só vai. Eu e minha mãe não coramos tanto, irmã, mas nós tínhamos uma palavra. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas há um recomeço de Deus sobre a tua família. Não vai terminar do jeito que está. A cruz foi por mim, por você e pelos teus, aleluia. Eu encerro. Meu pai foi para esse encontro, sexta, sábado e domingo. No domingo, o pastor Jacques, eu e minha mãe falava assim, ou ele volta crente ou nós está perdida, filha. Quando ele entra na igreja, o cara de delegado está sorrindo, irmã. Com uma Bíblia debaixo do braço, e ele rompe a igreja de novo, ele vai na frente, ele pede o microfone, o meu pai nem falava direito. Ele pega o microfone e diz assim, eu peço perdão para minha esposa, para as minhas filhas, e diante da igreja eu quero pedir ao pastor, por favor pastor, marque o meu batismo, que eu vou marcar o casamento com essa minha senhora no cartório, porque eu preciso descer as águas e fazer aquilo que ele está me chamando para fazer, porque não faz sentido viver longe da presença desse Deus. O cara de delegado da cachaça, irmã, hoje serve ao Senhor. Há mais de 15 anos nós estamos no altar do Senhor. E eu não sei como que está a sua vida, nem a sua casa, e nem a sua família na noite desse dia. Mas o resgatador está no nosso meio hoje. E ele está te dizendo, eu não perdi o controle da tua descendência. Eu não sei como você vai voltar para casa e o que te espera lá hoje. Louvado seja o nome do Senhor, se toda a sua casa já servia a Ele, mas se não, o céu está te dando estratégia, porque o resgatador está aqui. Ele vai entrar na sua descendência
glória, e haverá testemunho, haverá alegria, haverá consolo. Oh, glória! Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Olha aqui. Bem sei eu, você pode cantar comigo? Que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum, pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Cante como quem crê no que está cantando. Não se frustrarão, não, não se frustrarão os planos de Deus na tua casa, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Olha o dono da terra. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, que está balançando, que está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, ele está aqui, glória! Parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, o teu Deus. Sou eu, sou eu, sou eu. Bem baixinho. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Ruth, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar quando ninguém quiser te levantar. Se o teu Deus tem um plano contigo, irmão, ninguém impede. Estende a mão que eu oro agora. Espírito Santo da verdade, Pai, eu não sei como a sua igreja entrou nesse culto de missão nessa noite, mas nós temos certeza absoluta que o resgatador está no nosso meio. Deus, eu não sei as lutas que eles têm enfrentado, nem a dor que está no peito nesse dia. Eu não sei quantas promessas eles esperam, oh Espírito Santo, e nem como foi a trajetória até aqui. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor tem um recomeço sobre nós nesse dia. Aquilo que parecia ser o resto, na verdade será usado como testemunho de missão, Pai.
aquilo que parecia que era dor, que era luto, que era desespero, será usado, Senhor meu Deus, como testemunho para que o teu nome seja glorificado. Deus, eu sei exatamente o que eu sentia quando eu vi aquele homem chamado meu pai entrar em casa, Senhor, cheirando álcool, Pai, endemoniado, Senhor, e eu só tinha uma palavra, mas eu não via diante dos meus olhos ela se cumprir naquele dia. Mas o tempo passou, e o Senhor não deve nada a ninguém. No tempo certo o Senhor manifestou a tua glória, e hoje eu posso contemplar e testemunhar da tua glória. Eu não sei como os teus filhos entraram aqui nesta noite, mas eu profetizo, Senhor, que a casa de cada um será um testemunho vivo da tua presença, será um testemunho vivo da tua palavra. E aonde foi dor, aonde foi luto, aonde não tinha expectativa humana, o favor do céu será manifestado, o favor do Senhor será entregue, e o teu nome, Pai, será glorificado. Eu oro por esta igreja nessa noite, e que o Senhor faça, Pai, o recomeço desta palavra na vida dos meus irmãos. É o que eu oro nesta noite. Te glorifico e exalto. E se você crê, aplauda o nome de Jesus que está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Deus tem falado fortemente ao nosso coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus continua falando aos nossos corações. Deus abençoe a nossa irmã Larice, que Deus possa continuar abençoando você e a sua casa, o pastor Wellington, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. O Senhor falou ao meu coração, e eu creio que Ele tem falado ao vosso coração nesta noite. Pastor Jackson. Amém, queridos? Queridos, vamos fazer mais uma oração. Nós vamos orar pelo irmão Zé. Vocês viram que ele saiu daqui, não estava passando bem. Nós vamos orar e interceder por ele, amém? Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra? Amém, queridos? Amém. Olha só, quero só dizer uma palavra para os irmãos, ó. Uma palavra como essa é uma palavra profética. Deus liberou uma palavra aqui. A sua casa vai terminar na presença do Senhor. Você pegou isso? Sabe, irmãos, uma coisa que eu estou aprendendo assim, ó, às vezes eu fico meio distraído assim, e o pregador está pregando e eu fico ali, tal, deixando o tempo passar. Sexta-feira estava ouvindo um irmão pregar na Tarde de Milagres lá, e ele falou assim que ele é tão ligado na mensagem, que quando eu vou dizer uma palavra aqui, ele já levanta a mão, vou pegar. Entende? Pega para você, vai ser na minha. Essa palavra aqui vai ser na minha casa. Amém? Amém, queridos? Pega essa palavra, que seja uma semente na sua casa. Que essa palavra hoje ministrada aqui pela irmã Larissa, seja, Senhor, vai ser na minha casa. Minha casa vai servir ao Senhor. Eu creio. Eu pego essa palavra para mim. Amém, queridos? Não desperdice, não, as palavras que forem ministradas aqui, tá bom? Que Deus abençoe a cada irmão, a semana de vocês, trabalho, como sempre, que Deus continue abençoando, sustentando. E nessa hora nós vamos orar. Sim, o presbítero irmão Zé, nós vamos orar para ele. Tem mais alguém que precisa de uma oração intercessória? Você que tem uma enfermidade, amém? Vem aqui à frente, nós vamos orar também por você. Se você tem uma necessidade, uma dor, nós gostaríamos de orar por você também, amém? Se não tem, nós vamos interceder pelo nosso irmão. Levante uma das suas mãos. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Deus, nós te damos graças por esse culto, por essa Tua palavra que nós ouvimos e nós cremos, Pai. Nós queremos viver essa palavra, que possamos, ó Pai, abrir o coração para que ela seja uma semente frutífera nos nossos lares, nas nossas casas, e que sejamos, ó Pai, resultados daquilo que o Senhor plantou em nós através da Sua palavra. Continua abençoando os Teus filhos, e nessa hora, como igreja, Pai, nós oramos e intercedemos pela vida do Teu filho, irmão Zé Mauro, que não está passando bem nessa hora, está ali no posto, quem sabe sendo examinado, Pai. Põe as Tuas mãos de poder e graça, que o Senhor o alcance aonde ele estiver, com o poder que só o Senhor tem. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre o Teu filho, sobre aqueles que estão enfermos, a irmã
Cida, que está se recuperando em casa. Guarda os teus filhos debaixo da sua mão. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pastor Adão, impetrando uma bênção. Tá rouquinho. Pastor Adão também está se recuperando. Deus abençoe os amados. Faça assim com as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos, e juntos declaramos: amém. Vamos mais uma vez. Amém. 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 Vamos declarar juntos? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Que Deus abençoe. Queridos, o irmão Ismael, pastor Adão está lá na porta com os doces de abóbora. Eu já peguei o meu, para você não comprar o meu, amém? Mas compra lá que tem 17 ainda para você. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça, domingo que vem é a nossa ceia.